Já de volta e agora vamos falar da saúde mental das nossas crianças. Desde cedo é muito importante, né, gente, estimular o desenvolvimento da criança para que ela adquira autoconfiança, autoestima e também desenvolva boa capacidade de se relacionar com outras crianças e até mesmo com a família e com a comunidade, viu? E crescendo num ambiente saudável, né? A gente sempre ressalta que ambiente saudável não é sinônimo de ambiente com pessoas ricas não, né, gente? Que tem dinheiro, mas sim um ambiente propício para o bem. Desse modo, a criança ela vai ter maior possibilidade, então, de se tornar um bom cidadão e um adulto bem adaptado socialmente, né? A primeira infância, que vai de 0 a 5 anos, é uma fase muito importante, né? Porque é quando a criança ainda está aprendendo a se comunicar. E se for exposta a fatos e situações, pode carregar traumas aí para o resto da vida. Bom, para conversar conosco sobre este tema, está aqui no estúdio comigo hoje a Ângela Matilde, ela que é neurocientista. Ângela, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao Manhã da Piedade. Bom dia. Bom dia, obrigado. Ângela, então, como é que anda, como é que está a saúde emocional, a saúde mental das nossas crianças, hein? Tá meio difícil, mas torcendo para melhorar. Esses encontros, né, de esclarecimento para as famílias têm levado a elas um despertar. Porque realmente a primeira infância, de 0 a 6 anos, ela é muito importante, porque é o momento onde a criança é uma esponja, o cérebro dela está pedindo orientação, está pedindo determinação e limites. Então ela absorve tudo. Absorve tudo de uma forma rápida, porque as sinapses elas estão abertas, né? E com isso estimula o nível de consciência, mas nós não podemos esquecer que a criança, para que essa esponja funcione, ela precisa estar no ambiente seguro, tá? De uma estimulação equilibrada e de autonomia. Tudo isso, então, é importante nessa fase, de 0 a 6, então, de né? 0 a 6. Agora, Ângela, e os pais nesse processo, né? Como que deve ser a condução deles com essas crianças no dia a dia? Quais são os exemplos ali extremamente necessários, né, para que eles cuidem da saúde emocional desses pequenos? Para que haja uma saúde emocional no lar, os pais precisam estar em equilíbrio e não numa situação tóxica. Já tem um estudo que diz que de 50% a 72% dos transtornos mentais, eles são apresentados até 18 anos. Então, quer dizer, a primeira infância, a segunda infância, que é de 7 a 18 anos, está aberta. É um momento onde os pais são de importância, não tem nem como mensurar. Né? E não só os pais biológicos, mas quem está nesse empenho, nessa função. Então, quem faz essa função paterna e materna tem que ter em primeiro momento, olha, essa criança precisa de um exemplo, mas um exemplo verdadeiro. Não é esse exemplo que fala assim, fala que eu estou mentindo, né? Fala que eu vou chegar daqui um pouco e a criança vê, mas isso é mentira. Não adianta só falar e não fazer também. Não fazer. Exatamente. Então, esses não são ensinamentos objetivos e bons para a criança. Por quê? A criança, ao mesmo tempo que ela aprende, ela é crítica do ensinamento. Então, por isso que quando você fala com ela, faz isso, ela fala, não, depois faz. Por quê? Ela é crítica, ela quer saber como é forte o seu ensinamento com ela. Então, quando ela fala não, você fala, você vai fazer. Porque é bom para você, é o momento certo, aí ela pega e faz, fica feliz. Mas tem pais hoje que o não da criança é um não para ele. Então, o que está acontecendo? Crianças amadurecendo cedo e pais infantilizados. Né? Então, os pais se rendem ao cotidiano da criança. Tem que saber falar não. Tem que saber falar não. E explicar também o porquê que está falando não, né? E tem que ser pai. Isso é que é o fundamental. O que é o pai? Pai é o mentor, é a estrutura, é o pilar. Né? E esse pilar não é de dinheiro, como você bem disse, não é. É de práticas. Então, quais são essas práticas? O que é o bem, o que é o mal, o que socializar, né? Que é fundamental, respeito, resiliência, moral.
né? E, sobretudo, a questão do certo e do errado num paradigma não religioso, né? Mas no paradigma de relacionar com as pessoas. A religião também, como tem a pesquisa, que a religião, ou seja, a espiritualidade estimula todo o cérebro. Olha que coisa legal. Isso mostra que nós temos que trazer para a criança também essas noções que no meu tempo eram necessárias, né? E hoje não. As histórias, as historinhas que os pais contavam, eu sempre digo nas minhas palestras assim, que álbum de família, de casamento, serve para duas coisas. Uma no dia do casamento e outra para ensinar os filhos o porquê que aquilo aconteceu. Então, os filhos têm que saber o motivo dessa união, como que foi o namoro. A história, tudo isso é importante para eles, né? A história. E muitas vezes hoje isso é deixado de lado. Tudo hoje é deixado de lado pelo celular. Tudo é o celular, né? Tudo é o celular. Outro dia até estava vendo uma pesquisa que os pais não têm tempo e não se dedicam ali para ficar exclusivamente com as crianças, para sentar, para ouvir uma história, para olhar no olho, para conversar, para saber como que foi o dia na escola. Está conversando, mas está ali o tempo inteiro mexendo no celular, né? E as crianças sentem isso, né, Ângela? Sentem. Isso se chama relações tóxicas, né? Tem pais que têm tempo para tudo. Tem pais até que conversam mais no WhatsApp com os filhos do que pessoalmente. E dizem que é melhor, porque aí não tem um olho no olho, né? Então dá as respostas. Então, o que nós precisamos é retomar a família. Isso nós precisamos. E qual tipo de família? A família que trabalha com estimulações, a família que estimula o hipocampo, a afetividade, que traz segurança. Essa família. Não importa os padrões que as famílias tenham hoje ou as escolhas sexuais. A questão não é por aí, mas são famílias que produzem equilíbrio. E quais são essas famílias que produzem equilíbrio? É aquela que a criança pode saber se está chorando, tem colo, se está com algum problema, tem colo. Onde ela encontra né? segurança, né? Segurança. Agora, Ângela, caso essas crianças não encontrem essa segurança, esse equilíbrio nesse período da primeira infância, quais são os principais problemas que elas podem desenvolver lá na vida adulta? Muitos. Primeiro delas, um adulto inseguro, ansioso, depressivo, falido para as questões sociais. Porque se ela não tem essa segurança, ela vai confiar em quem? Então, ela não tem discernimento de quem é confiável, quem não é, então confia em qualquer um, é sedentário, não investe, não tem um autoconhecimento de si, por isso não tem uma profissão, ou é um profissional que não acredita em si, e outros transtornos que nós vimos por aí. É só mensurar o suicídio, né, para nós alertarmos que tem alguma coisa errada na primeira e na segunda infância. A questão que eu disse de 50% a 72% de transtornos mentais que afloram até 18 anos é um outro alerta que nós temos que ter. Outras patologias, né, neurotípicas por aí, autismo, esquizofrenia e N outras, ou simplesmente o mínimo que a gente pode, passar pela vida entristecido, buscando bengalas para a sua vida, né? Drogas, vícios, tanto sexuais como drogas brancas ou drogas ilícitas, por aí. Ou então, a famosa geração nem ou a geração que não me toque, né? Que como tem baixa disfluência de social, o que elas fazem? É o sim para tudo. Quando tem o não, aí o que faz? Desaba. Porque não está acostumado a ouvir não. Porque não teve pais para mostrar que frustração é necessária para crescimento e autonomia. E a neném, que são aquelas que se frustram com a educação tradicional e educacional e vão por aí pelo mundo, tendo filhos e deixando outros criarem. E vivendo das ruas, né? Agora tem muitos pais também que inventam atividades para os filhos o dia todo, né? Tem a escola normal, se é um menino faz aula de futebol, as meninas também fazem, né, futebol, mas aí tem natação, tem inglês, tem não sei mais o quê, enfim, enche o dia do filho ali de várias atividades, a gente sabe que são, de certa forma, atividades importantes,
Mas esse excesso, isso também gera uma cobrança, é claro, uma falta de tempo talvez para brincar, para curtir um momento ali da infância. Isso também pode trazer algum problema emocional para essa criança? Hoje em dia, a escola é a terceirizada da família. Os pais sentem muita culpa de ter que trabalhar, né? Então, está trabalhando muito, então, no primeiro momento, tem que conseguir a casa própria, o carro e os filhos esperando. Por isso que quando a gente é avó, a gente relaxa porque já passou por essa fase toda, né? Mas os filhos não entendem isso e os pais também não. Então, os pais explicam aos filhos que eles não estão presentes porque tem que conseguir as coisas. Mas na hora de sair, aí os filhos falam: "Ô, pai, eu quero comprar isso, pai, eu não tenho dinheiro." Então, para que trabalha? Então, a explicação não é que eu não estou presente porque eu tenho que trabalhar. Não, é que o meu objetivo é outro. E esse objetivo não foi trabalhado em família. Se é construir uma casa, então os filhos têm que participar. Então eles têm uma mesada, vão guardar um cofre para a gente conseguir a casa. Então vamos diminuir no passeio, aumentar na economia. Vamos comprar um carro? A mesma coisa. Para que os filhos entendam o objetivo familiar, eles precisam ser incluídos nesse objetivo. Se não forem, não adianta. Então eles vão pedir para ir no shopping e o pai vai falar: "Não tem dinheiro", e ele não vai entender. Então por que você vai trabalhar? Aí existe um conflito. Quando há esse conflito, os filhos passam a não confiar nesse trabalho e nesse objetivo, né? Então, isso é uma questão muito séria. Isso aí é falta de diálogo, então? É falta de diálogo, né? Porque, infelizmente, os pais ainda acham, mesmo no século XXI, que ele diz acabou. Não. Desde o primeiro momento, nós temos que entender que a criança, ela coopera quando ela está inserida no diálogo. Quando ela não está inserida no diálogo, ela não coopera. Então, é necessário que se insira a criança no diálogo. Tudo que acontece dentro de casa tem que ser o quê? Tem que haver troca, né? Então, por isso que a criança tem que ter registro de lei. E qual que é o registro de lei? É o que pode, o que não pode, o que deve, hora de dormir, hora de comer, sair, tudo isso tem que ser colocado, né? Tem livros hoje que já trabalham a questão do dia a dia, do que pode e o que não pode, né? Tem até um livro muito interessante, que Por que Vou ao Psicopedagogo?, que traz lá questionários, contratos, como fazer, para os pais acompanharem e a escola também acompanhar. Então, a escola não pode ser a terceirizada, ela tem que ser a parceira da educação. Quando ela é parceira da educação, a família pode confiar. Agora, quando ela é terceirizada, ela é mais uma atividade a mais para essa criança. É quando a criança vai e traz o transtorno opositor desafiador. O que é isso? O transtorno disruptivo. É aquele que eu não respeito as leis da escola. Então, aquela criança, a professora fala: "Fica quieta", ele não fica. "Fica sentado aqui", ele vai para o fundo. "Não bate no seu coleguinha", ele bate. Ele não está entendendo o porquê daquilo, né? Tem que deixar tudo claro para ele, por que pode, por que não pode. Isso começa em casa. Então, é por isso que muitos pais inventam um tanto de atividade, às vezes, para as crianças fazer. É a síndrome da culpa. A síndrome da culpa. E a maioria dos pais reclama disso hoje, né? Eu tô culpado porque eu não consigo ficar com meu filho durante o dia. E às vezes aquele momento que tem de ficar com o filho também não aproveita da velha forma. Não, e por usa o celular. Não aproveita? Não é? Tá sempre ali conectado. Não aproveita porque o filho demanda muita energia, né? E essa energia é muito intensa. Então, os pais preferem dar alguma coisa do que estar ali dando essa energia intensa. Porque eles querem saber do dia, quer saber o que aconteceu, quer contar. E isso até 7 anos é muito forte, né? E se não há o quê? Um exercício dessa prática, quando chega aos 5 anos, ele busca o quê? Os amigos imaginários, para conversar com ele. Porque ninguém dá atenção, de certa forma ele tem que buscar
ele tem que liberar isso, né? Ele tem que conversar com alguém, né? Ou então estimulações sexuais, a mentira e N outras coisas que a gente vê por aí. Ângela, tem um congresso que vai acontecer por agora, né? Queria que você falasse pra gente um pouco sobre ele. Vai ser o Congresso Internacional Brain Connection, vai ser em novembro, do dia 21 ao 23, para trabalhar com a inclusão e a educação de qualidade. É neurociência, saúde e educação. São 268 palestrantes do mundo inteiro, os maiores, que vão vir aqui em Belo Horizonte para essa tratativa da saúde mental. E no dia 20, nós teremos o Dia do Bem, que é gratuito para as organizações, para as pessoas irem. Nós vamos ter a senadora Mara Gabrilli. As informações estão na telinha para você, inclusive. Ah, que legal, que vai ser muito interessante para nós irmos ali para falar sobre essa inclusão e não deixar essas famílias se perderem, porque nós falamos muito da inclusão das patologias e esquecemos da inclusão das famílias. Isso é muito importante também. Bom, as informações nós colocamos na telinha para você, então, para quem queira saber mais detalhes sobre esse evento, é só entrar em contato, então. Isso. Ângela, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo conversar conosco aqui no Manhã da Piedade. Um ótimo dia para você. Muito obrigada. Bom dia. Você que está nos assistindo nesta manhã, continue conosco, viu? No próximo bloco tem mais temas sobre a primeira infância, viu? Pois é, vamos falar de um assunto curioso, osteopatia. Já ouviu esse termo? Pois é, você vai entender como que a osteopatia pode ajudar no tratamento de crianças. É daqui a pouco.